Boa tarde, graça e paz. Mais um dia aqui na presença do Senhor para nossa leitura semanal. Que Deus tem me sustentado, tem me ajudado, tem me fortalecido. E eu não poderia deixar de trazer a mensagem do Senhor. Hoje a nossa leitura de hoje é no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 16, 17 e 18. É onde vamos aprender sobre a fé de 3 jovens que foi levado cativo para o país ali, para a Babilônia, e eles não se deixaram a se contaminar, né? Com a doutrina deles, a servir outros deuses. Eles permaneceram firmes, fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Assim como Daniel, quando esses 4 jovens chegaram lá, que eles foram, os 4 jovens, eles foram junto com Daniel, esses 3 jovens, né? Que foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali, antes deles terem esses nomes, ele tinha o nome deles ali, né? E o rei mudou o nome deles ali, para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas Deus, ele é fiel, né? O rei mudou o nome deles, mas o rei não mudou o que estava dentro do coração deles, daqueles jovens, porque aqueles jovens, eles temiam a Deus de Israel, eles serviam ao Senhor, e eles não deixaram que nada impedisse eles de ter uma vida de comunhão, uma vida de santidade com o Senhor, né? Assim como o amigo deles, o Daniel, né? Mas hoje nós vamos falar desses 3 jovens, que o rei Nabucodonosor ali, ele manda fazer uma grande estátua de ouro e que todo mundo se prostrasse diante dele. Imagina aquele país, todos os lugares foi chamado, e quando tocasse ali as flautas, buzinas, o satélite, todos os tipos de instrumento que tinha ali, todos tinham que baixar, que curvar aquela estátua, né? Curvar a quem? Ao rei Nabucodonosor, né? E esses 3 jovens, eles não se lançaram aos pés do rei, nem daquela estátuas. Eles permaneceram firmes ao Senhor dos Exércitos. Eles permaneceram firmes ao Deus de Israel. Amém? Que nós venhamos aprender com a fé desses jovens e trazer para nós hoje, para os nossos dias. Porque muitos de nós temos nossos ídolos, né? Não podemos deixar que esses ídolos nos impeçam de adorar, de servir somente ao nosso Deus. De alguma forma, nós deixamos nos levar por coisas, né? Por situações, deixamos de ir à igreja, deixamos de buscar o Senhor, né? Por causa das dificuldades, por causa das situações que aparecem no nosso caminho. E Deus, ele quer que nós sejamos assim como esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram fiel ao Senhor, que assim também nós sejamos fiel somente ao Senhor, porque ele nos deu a vida, ele nos chamou para servir, para fazer a vontade dele. Vamos orar para a gente dar início. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai, que sejamos fiéis a Ti, Pai, que não venhamos ser enganados por falsas profecias, ó Pai, por falsas promessas, ó Deus, mas que nós venhamos somente adorar o Deus verdadeiro, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, ó Deus, nos ensina a ser fiel a Ti, Pai. Deus maravilhoso, obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém?
Então vamos lá, meus irmãos, no capítulo 3 do livro de Daniel, né, o versículo 16, 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meus irmãos, imagina a coragem desses 3 rapazes, desses 3 homens, respondendo para um rei. Se nós nos colocarmos no lugar daqueles 3 jovens, será que nós seríamos fiel como eles foram? Será que nós seríamos assim como Sadraque e Mesaque? Nós seríamos fiel ao Senhor? Deus, Ele quer que sejamos fiel. Ele quer que permanecemos firmes na mensagem, na palavra de Deus. Assim como Elias, a gente vê que Elias foi firme ali na presença de Deus. Deus encorajou ele ali e ele não desistiu. Então, como foi falado ontem, onde estão os Elias de hoje? E nós? Assim como esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram, não se deixaram levar, porque eles eram ali servos do rei, né? Eles foram levados cativo da Babilônia, eles estavam ali servindo o rei. E o rei fez aquela estátua, deu uma ordem, que aquele que não se curvasse, a lei era para todos ali, aqueles que não se curvassem diante daquela estátua, seria lançado na fornalha de fogo. E aquela fornalha, imagina aquele fogo, meus irmãos. E quando era tocado ali, a palavra de Deus fala que quando era tocado os instrumentos, todos tipos de instrumentos eram tocados. E quando eles tocavam aqueles instrumentos, todos se prostravam. Imagine ali. E ali foi descoberto 3 jovens que não se curvaram àquela estátua. Aqueles 3 jovens não se deixaram levar pelo medo de morrer, porque eles confiavam no Senhor. Eles criam no Deus que eles serviam, que se Deus quisesse, Deus poderia livrar eles. Mas mesmo se Deus não livrasse eles ali, eles não iriam se curvar àquela estátua. Deus viu aquela fé viva daqueles 3 jovens. O Senhor poderia livrar os 3 jovens antes mesmo deles entrarem na fornalha de fogo, antes deles jogarem eles ali. Deus poderia livrar, porque Deus estava vendo que eles estavam sendo fiel a Ele. Mas por que Deus permitiu que eles fossem lançados na fornalha de fogo? Era para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida daqueles 3 jovens que não se deixaram se curvar, que não se amedrontaram, não se deixaram levar pelo medo, pelas preocupações, por tudo, porque todos ali teve um motivo.
E todos se curvaram por medo, por pavor, por desespero. De alguma forma, eles tiveram medo. Mas aqueles 3 jovens não, porque eles confiavam no Deus que eles serviam. E eles sabiam que Deus poderia livrar, sim, eles. Se essa fosse a vontade do Senhor, Ele poderia livrar. A gente vê que grandeza, que fé viva. E Deus ali teve misericórdia daqueles servos fiéis. E ali, quando eles vão e falam para Nabucodonosor, olha, tem 3 jovens que veio de Jerusalém, trabalha aqui na província do rei e não se curvaram à estátua. Aí o rei Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e pergunta se é verdade. Olha, vocês vão ter uma segunda chance. E o que a gente vê aqui? Ele falou, olha, vocês vão ter uma segunda chance, uma segunda o quê? Oportunidade. Então, quando vocês ouvirem, olha só como está escrito a palavra de Deus. Aqui no versículo 14. Nabucodonosor lhe disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, versículo 15, se vocês estão prontos, olha só, prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita, dos foles, prostre-se e adore a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem, olha só, o atrevimento do rei Nabucodonosor. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Ele ainda fala quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos. Aqui ele está oferecendo uma segunda oportunidade. Para que quando eles ouvirem, né, os instrumentos ali tocarem, eles se curvarem. E aqui o que a gente viu aqui no versículo 16, né? Aí quando eles falam, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, os 3 responderam, ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Não tem necessidade a gente te responder de quem é esse Deus que pode livrar a gente de suas mãos. Porque eles sabiam muito bem quem era o Deus deles. Então, por isso que ele falou, não há necessidade. Se o nosso Deus, no versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará. Da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se Deus a quem nós sirvamos quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Né? Eles deixaram assim, algo assim tremendo, maravilhoso. E mesmo, olha só no versículo 18, olha que fé desses jovens. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nós não vamos servir a outros deuses, mesmo que ele não nos livre. Nós vamos ser fiel. Aqui, meus amados irmãos, aquela ira
Imagine vocês o ódio daquele rei naquele exato momento. A palavra diz que o semblante mudou. Ele ficou irado e ele mandou aumentar aquele fogo. Mandou aumentar. A ira foi tão grande. Olha só. Ordenou aos soldados, no versículo 20, ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogasse na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados. Eles foram amarrados, colocaram chapéu, colocaram roupas. Eles colocaram tudo quanto eles podiam ali de veste para que o fogo pegasse eles mais rápido, queimasse, se estraçalhasse, a palavra aqui, estraçalhasse aqueles jovens, para que eles morressem rapidamente. Então, no versículo 23, e os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, eles caíram amarrados, presos. Eles não podiam se defender. A fé daqueles homens, ela nos ensina que devemos permanecer firme. Não importa as circunstâncias que apareçam nas nossas vidas, não importa os problemas, nós precisamos ficar firmes, confiando no Senhor, confiando no Deus vivo, confiando nas promessas do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos encoraja. A palavra de Deus, ela nos incentiva a ser fiel, a ser firme. Assim como esses 3 jovens ficaram firmes, confiando no Senhor. Ali o nome do Senhor foi glorificado através daqueles jovens. No versículo ali de Josué capítulo 1, versículo 9, Deus ali encoraja Josué. Vai, Josué, eu te mandei ir, vai, seja forte e corajoso, não temas. É um versículo muito conhecido. Deus está encorajando a Josué a não desistir, porque ali Moisés tinha morrido e Deus tinha levantado Josué para ir na frente, para ser o líder daquele povo. E eles teriam que passar ali pela cidade de Jericó. E Deus fala com Josué, seja forte e corajoso, eu estarei contigo. Deus está ali falando com Josué, vai, fique firme, não tenha medo. Assim como Deus foi com Josué, Deus será conosco, assim como Deus foi com esses 3 jovens. E nós vemos também o exemplo de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Deus livrou Daniel. Deus livrou esses 3 jovens. A gente vê no livro de Salmos. Vamos lá, no livro de Salmo 101, no versículo 6, que o Senhor nos fala, e os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que estão firmes, que não desistem, que não olhe para os problemas, que não olhe para trás, mas permaneça firme, servindo ao Senhor. Assim como aqueles 3 jovens, olha o que acontece.
No versículo 24, a gente vai entender porque o Senhor não livrou aqueles 3 jovens da fornalha, antes deles entrarem, porque o nome do Senhor seria glorificado com eles já dentro da fornalha. Olha, em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: porém, eu não sei se os outros viram, mas o rei viu. Deus permitiu que o rei viu. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do que é semelhante a um filho dos deuses. Jogamos 3. Tem 4. E o aspecto desse 4 é semelhante a um filho dos deuses. Então, Nabucodonosor, ele já tinha ouvido aqui falar de Deus de Israel. Porque ele falou dessa forma. Deus, ele permitiu que o rei Nabucodonosor visse 4 na fornalha de fogo. E o que o rei manda chamar, olha só, no versículo 28, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Eles preferiram morrer por Deus. Eles sabiam, aqueles jovens sabiam que Deus poderia livrar se essa fosse a vontade deles. Eles foram fiéis até o fim. E o nome do Senhor foi glorificado através daqueles jovens. O rei ali, Nabucodonosor, ele entendeu que existia somente um Deus poderoso, um Deus que poderia livrar aqueles 3 jovens da mão dele. Eles não se curvaram. Deus, ele fala conosco. Não se curve, não se prostre, permaneça firme, não olhe para os problemas, levante, ande, caminha. Deus, ele quer que a gente permaneça firme. Tantos lugares já tem aí que existe, que não pode proclamar a palavra de Deus. Tem gente que não anda mais com a Bíblia. Nós temos livre acesso a andar com a palavra de Deus nas mãos. E nós temos o quê? Muitas vezes medo, intimidade, vergonha. E Deus, ele quer que nós permanecemos firmes, assim como aqueles jovens. No livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, olha o que Deus nos ensina aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui, quando Deus envia os discípulos, que Deus envia os discípulos para ir evangelizar. Jesus aqui está falando, olha, vão ensinar a todos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Qual é a palavra de Deus? Jesus passou para os discípulos ensinarem e evangelizar e pregar.
para eles não temer. Jesus fala, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, nós não estamos sozinhos, não vamos deixar que o medo, que as dificuldades, que as preocupações, elas nos desanimam, elas nos tire da presença do Senhor. Deus, Ele quer que sejamos firmes, fiéis a Ele. Assim como esses 3 jovens. Muitas vezes aqui as dificuldades, os problemas, não são para nos destruir, mas o que? Para nos deixar mais forte. Para nos fortalecer mais, para nós confiar mais e mais no Senhor. Nós temos, irmãos, no nosso meio, muitas profecias, muitas coisas que não é de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a revelação é a Bíblia. A revelação é a palavra. Vamos vigiar, vamos ter cuidado com o que ouvimos, com o que pegamos para a gente. Deus, a palavra de Deus, ela nos ensina. Ela fala conosco. Jesus, ele fala conosco a todo tempo. Vamos nos lançar aos pés do Senhor. Vamos ter intimidade com o Senhor, que Deus fala conosco. O Senhor, ele pode usar quem Ele quer para falar conosco. Uma mensagem, se essa for a vontade dEle, Ele vai usar. Irmãos, tenha cuidado. Nós sabemos quando algo é do Senhor e quando não é. Eu sei que Deus, Ele fala. Eu sei que Deus, Ele pode usar alguém para falar conosco. Já aconteceu comigo. E cumpriu o que foi revelado ali, que Deus falou, cumpriu, porque eu já sentia também que Deus ia falar comigo, eu sabia que aquela palavra era para mim. Mas tem muitas falsas profecias e muitas pessoas caindo. Não devemos prostrar as falsas profecias, não devemos prostrar aos falsos ensinamentos. Leiam a palavra de Deus, busquem a palavra do Senhor, orem, clame a Deus, porque Deus, Ele está em nossa direção, Ele está a todo tempo nos guardando e nos fortalecendo a cada dia, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que Deus nos renova, que Deus venha nos fortalecer e que não venhamos desanimar no meio da caminhada. Porque Deus, Ele é fiel, Ele nos livra, assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele nos livrará da fornalha. Ele nos livrará dos problemas, Ele nos guardará a todo tempo. Nós vamos passar por provações, nós vamos passar por dificuldades, mas Deus, Ele estará conosco a todo o tempo. Então esses 3 jovens, eles tiveram coragem, eles não se deixaram levar pelo medo. Eles foram fiéis ao Senhor, que possamos ser fiel à palavra de Deus. Se fosse hoje, imagine hoje, nos dias de hoje, tivesse alguém que fizesse uma estátua dessa e ordenasse que todos se curvassem. Será que estávamos preparados? É uma pergunta. Para recuar. Será que nós estávamos preparados para morrer por Jesus? Para morrer por Deus?
Assim como aqueles 3 jovens não se deixaram, que nós venhamos lançar aos pés do Senhor. E que nós venhamos assim, Pedro, o exemplo de Pedro. Pedro, ele foi levado para ser morto igual Cristo. O que Pedro falou? Eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Me coloque de cabeça para baixo. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Eu não sou igual ao meu Senhor. Que nós sejamos, irmãos, fortalecidos. Não vamos deixar que nada nos impeça de ministrar a palavra de Deus, de evangelizar, de fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Vamos permanecer firmes. Se tivermos que perecer, pereçamos. Mas que venhamos ficar firmes na presença do Senhor. Ainda tem muitos que não se curvaram ao Deus de Baal. O que Deus falou ali? Elias achava que só ele estava vivo. E Deus falou, ainda existe 7.000 que não se curvaram, que não se renderam. Que nós sejamos, assim como esses servos, não vamos nos render e vamos permanecer firme na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por nos sustentar. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos guiou, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso. Tenha misericórdia, Pai, de nossas falhas, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, olhamos para os problemas e não olhamos para Ti. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossos erros. Nos ensina, Pai, assim a ser como esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E que nós possamos, Senhor, ser fiel a Ti como eles, Pai. Nos ensina a cada dia nos curvarmos a Ti, Pai, e não a ídolos, Senhor. Deus maravilhoso, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, Senhor, a minha casa, a minha família, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça a cada dia. E que o Senhor, Pai, nos use da forma que o Senhor quer, ó Deus, não da forma que queremos. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por todo o cuidado, por toda a grandeza, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por tudo, ó Pai. Te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque se estamos aqui, é porque o Senhor está nos sustentando. O Senhor está nos guiando, Pai. Deus maravilhoso. Eu Te agradeço porque o Senhor é bom, porque a Sua benignidade dura para sempre. Deus amado e Pai querido, abençoe, meu Pai, todos que ouvirem essa ministração, Senhor, e fortaleça, meu Pai, assim como o Senhor me fortaleceu lendo essa palavra. E que venhamos a cada dia ser fiel a Ti, Pai. Ser firme nas Tuas promessas, Senhor. Porque o Senhor nos deixou uma ordenança. O Senhor nos deixou um mandamento. E que sejamos fiéis a Ti, que façamos, Pai, assim como os discípulos, ó Senhor. Assim que, como os discípulos, que nós venhamos ser corajosos, ó Deus. E permanecer firme. Fazendo it, indo a todos os lugares, levando a Tua palavra, Senhor. Deus maravilhoso, nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Deus.